Olá, amigos do canal Memorial Afetivo. Eu sou o professor Renato Casimiro e venho compartilhar com todos que acessam esse canal, em especial os confrades do Instituto Cultural do Vale Caririense, algumas palavras de gratidão pelo dom da vida, por ocasião dos meus 75 anos, transcorridos 26 de setembro. Há uns 47, 48 anos, já indo residir em São Paulo, onde eu fui fazer o meu curso de doutoramento na USP, Jorivar Macedo me fez sócio correspondente do ICVC. Eu não o conhecia, e um dia, na companhia de Daniel Walker, eu entrava na antiga Faculdade de Filosofia do Crato para ministrar um curso na área de Biologia. E Daniel me apresentou o Jorivar, indicando que ele havia, com alguns amigos, inclusive ele, Daniel, intelectuais da região do Cariri, criado uma instituição de cultura. Jorivar me explicou do que se tratava, seu formato assemelhado a uma academia de letras, com cadeiras, patronos e farta atividade, inclusive com publicações, lançamentos de livros, etc. Trocamos os endereços para nos correspondermos e daí um dia recebi a ficha de proposta para me inscrever como correspondente. Não tive dúvida e passei a colaborar, não só através da correspondência, já que não residia, né, mais no Ceará. E nesses 4 anos de afastamento das minhas atividades entre Juazeiro e Fortaleza, eu experimentei pela correspondência a sensação gratificante de, enfim, viver, embora muito superficialmente, a instituição que nos resgatava de um certo complexo de inferioridade, na expectativa de uma grande empreitada por nosso desenvolvimento cultural. E logo eu vi que não havia engano, pois a determinação de Jorivar e de todos os que integravam esse instituto, especialmente através do boletim que logo começou a circular, logo com a própria fundação da instituição, essa realidade se espelhava com uma forte impressão, né? Para mim era gratificante ver isso. Por insistência do próprio Jorivar Macedo, algum tempo depois eu me tornei sócio titular da instituição, ocupando a cadeira de número 31, cujo patrono era uma das figuras mais emblemáticas da vida do Cariri, na pessoa do professor José Joaquim Teles Marrocos, o Zé Marrocos, notável figura do nosso desenvolvimento, da imprensa do Cariri, enfim, um professor que teve escolas em Barbalha, Crato, Juazeiro, enfim, uma figura notabilíssima. Tive muita sorte de ocupar essa cadeira por um certo tempo, inclusive produzi uma peça para contribuir com o seu esboço biográfico, e isso foi muito importante para mim pela descoberta que fiz, mais ainda dos predicados desse grande homem. O fato de integrar o ICVC, para mim, foi uma exceção generosa, que nasceu de uma informalidade, pois somente eram ocupantes de titularidade no ICVC os que residiam no Cariri. E eu já estava de volta a Fortaleza, depois do meu curso de doutoramento na USP, e passei a ocupar essa dignidade que me cativou ainda mais, de maneira que frequentemente eu vinha rever a família e fazia isso coincidir quase sempre com as sessões mensais
do Instituto, coisa que eu comecei a realizar com uma razoável frequência. Até para surpresa do próprio Joarivá, que me confidenciava que eu já estava com uma frequência até surpreendente para a condição de residir fora, até melhor do que certas pessoas que residiam na cidade de Juazeiro do Norte, né? E que não frequentavam tanto o Instituto. Apesar do Instituto ter um estatuto rigoroso, que era, digamos, até o afastamento, se a pessoa não honrasse esse compromisso da sua dedicação. Então, eu fui me dedicando cada vez mais ao Instituto, né? Colaborando naquilo que me era possível, né? Por exemplo, trabalhei bastante para conseguir doações para a sua biblioteca, né? E continuei produzindo, né, alguma coisa que ia guardando, até que, de fato, comecei a colocar. Por exemplo, o segundo número do boletim do ICVC tem um artigo meu sobre Dom Luiz, Padre Cícero e o Seminário do Crato. Era o início das minhas preocupações assim, com produzir algo que expressasse o meu conhecimento, aquilo que eu fui agregando das leituras e das pesquisas que eu já vinha fazendo, aficionado muito a arquivos, documentais, etc. Então, isso expressava a minha grande satisfação de integrar o Instituto. Também, por exemplo, no número 3 do boletim, eu também produzi um texto, considero bem razoável, sobre Floro Bartolomeu da Costa, né? De maneira que essa eleição, na informalidade, o fato de não estar previsto no Estatuto até, me deu assim uma oportunidade invulgar, no sentido de cada vez mais me dedicando ao Instituto, escrevendo, pesquisando, vivendo esse clima daquilo que, como eu mencionei, parecia resgatar esse nosso complexo de inferioridade, pois vivíamos numa cidade que aparentemente cuidava de muita coisa, menos da cultura. E o Joarivá nos tirou desse espírito assim um tanto letárgico, né, de ter uma existência até muito longa sem essas atividades. Fruto dessa dedicação, eu considero importante o fato de que eu passei a ocupar alguns cargos na diretoria. Logo, muito em cima ainda, muito recente do ingresso no ICVC, entre 84 e 86, me foi concedida a segunda vice-presidência do ICVC. Já era uma atenção em vulgar, assim, com o meu interesse, a minha dedicação. Evidente que estávamos vivendo aquilo que era a presença do Joarivá, né? Que foi sempre a grande animação dessa instituição. Evidente que, com o seu afastamento, isso terminou se alterando um pouco. A mim, particularmente, me coube, inclusive, parte dessa tentativa de substituição da presença do Joarivá, uma vez que ele passou a residir em Fortaleza, ocupou uma função muito honrosa e, sobretudo, ele cumpriu magistralmente, tendo sido um dos homens mais festejados da cultura do Ceará num certo período, por conta das atividades da Secretaria de Cultura. Ele que passou a integrar o Instituto do Ceará, a Academia Cearense de Letras, a Sociedade de História e Geografia, praticamente quase todas as instituições de cultura sediadas em Fortaleza, Joarivá foi membro destacado. Tal era a sua determinação e, sobretudo, a empatia com todos os programas que visam o incremento das ações culturais numa comunidade. Lembro esse fato porque não posso destacar ou omitir um apreço particular pelo ICVC ao longo dessa minha existência, embora sejam tão poucos anos, não é?
de dedicação. Mas, como parte desses meus 75 anos, uma boa parte dele está, de alguma maneira, vivenciada com esse meu interesse pela cultura, né? Sempre em atenção a esses meus desejos, né, de um exercício salutar pelo fazer cultural, por produzir, por pesquisar, por esclarecer, por viver realmente esse clima. Devo isso ao Instituto, particularmente, porque, tendo sido a minha única instituição cultural efetiva até hoje, embora eu pertença a uma academia, a Academia Cearense de Química, mas não tenho lá atividades tão expressivas como essas que eu desenvolvo aqui conosco. Então, isso era uma maneira muito sincera, sobretudo, de honrar esse compromisso para com o Instituto, com Joarivá e principalmente com esses pioneiros fundadores que estabeleceram a nossa instituição. Os 75 anos não me abatem, não, felizmente posso me considerar ainda alguém com bastante vitalidade. Isso me anima muito, né, para continuar fazendo, embora modestamente, o que a gente precisa fazer para manter a instituição ativa. Eu sou muito grato a vocês todos, não só pelo companheirismo, pela cordialidade, mas expressivamente nesse momento de todas as mensagens afetuosas, muito confortantes que vocês emitiram, né? Que Deus aceite os meus insistentes rogos para que eu possa continuar existindo, saudável, para uma mais longa existência, sócio titular do ICVC. As alterações que permitiram a minha ainda permanência no Instituto, com algum afastamento, terminaram por determinar que eu fosse ocupar uma outra cadeira, de número 16 hoje, cujo patrono é José Bernardino de Carvalho Leite, o fundador da família Carleal do Cariri, família a qual eu pertenci, né? Zé Bernardino é avô da minha primeira esposa e, portanto, bisavô dos meus primeiros filhos, Vitor e Renata. Portanto, algo assim extremamente familiar, confortável. Eu conheci José Bernardino, né? Estava vivo aí no começo dos anos 70, quando eu o conheci, lúcido, quase aos 100 anos de idade. E é hoje um dos patronos do nosso instituto, né? Aliás, o patrono que já foi escolhido pelo próprio Joarivá. Não foi dessa última escolha entre as cadeiras 41 e 100. Enfim, expresso a todos vocês essa minha grande satisfação de pertencer a este sodalício, privar com vocês dessa intimidade, deste fazer cultural pelo Juazeiro, pelo Cariri, e ter, sem dúvida alguma, um horizonte mais largo, mais expressivo, para que a gente possa transformar essa instituição cada vez mais naquilo que é o propósito dos seus estatutos, para fomentar todo esse desenvolvimento cultural na nossa região. Muitíssimo grato a vocês, gratíssimo também a Edilson Botelho, que por essa oportunidade desta gravação me enseja expressar a vocês mais de perto esse meu agradecimento muito sincero. Muito obrigado.